Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos analisar os efeitos de alterações da postura e da atividade física sobre a pressão arterial. Então, nós vamos discutir os efeitos da postura e da atividade física, né, comparando distintas situações experimentais que requerem, então, a medida da pressão arterial antes e depois das intervenções a serem feitas, certo? Então, inicialmente, a gente vai discutir aqui um método de medida da pressão arterial utilizando o manguito, esfigmomanômetro e o estetoscópio, certo? Então, normalmente, quando a gente faz medidas de pressão por esse método, a gente faz a medida no membro superior, então na região superior do braço, e a gente toma como referência a artéria braquial, certo? Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem um indivíduo que tem uma pressão arterial sistólica de 120 e uma diastólica de 70. Ou seja, quando o ventrículo esquerdo entra em sístole, ele ejeta sangue para essa árvore arterial é distendida e essa distensão então gera a pressão sistólica ou pressão máxima. Quando o ventrículo esquerdo relaxar, esse sangue então continua fluindo para as extremidades, os vasos arteriais, por seus componentes elásticos, vão se acomodar e vão manter dentro desses vasos uma pressão adequada para uma perfusão contínua dos tecidos, mesmo durante a diástole ventricular. Então, nessa primeira figura, a artéria braquial está com essa pressão de 120 por 70 e totalmente distendida. Se nós colocássemos um estetoscópio sobre essa artéria braquial, nós não temos nenhum tipo de ruído. Quando a gente coloca um manguito na região superior do braço, esse manguito ele vai ser inflado até o desaparecimento do pulso radial. Então, normalmente, quando a gente está inflando o manguito, a gente está cuidando, monitorando o pulso radial. No momento que esse pulso radial desaparecer, a gente infla mais uns 10 milímetros de mercúrio, o manguito, e a partir disso a gente vai só desinflar esse manguito, certo? Mas o que aconteceu aqui quando a gente inflou o manguito até o desaparecimento do pulso radial? Vejam que a gente fez a oclusão total da artéria braquial. Não tem mais sangue passando por ali. Novamente, se eu encostar o estetoscópio nesse braço, eu não vou ouvir som algum. Então, um vaso arterial totalmente distendido, saudável, ou um vaso arterial totalmente ocluído, não geram nenhum ruído. Por quê? Porque no vaso totalmente distendido, a gente tem um fluxo sanguíneo laminar, enquanto que no vaso ocluído a gente não tem fluxo algum, portanto não tem geração nenhuma de som, certo? Bom, a partir do momento, então, que eu inflei o manguito até o desaparecimento do pulso radial e um pouquinho mais, eu agora vou começar a desinflar esse manguito, deixando lentamente a pressão do manguito sair, controlando a torneira aqui do esfigmomanômetro, certo? E o que eu vou observar é que à medida que eu vou desinflando esse manguito, o fluxo sanguíneo vai se restabelecendo, certo? E esse restabelecimento do fluxo sanguíneo vai acabar gerando sons, que são os sons de Korotkov e que vão servir de base para a gente fazer as medidas da pressão arterial, certo? Então, esses sons começam a ser registrados na pressão sistólica e deixam de ser auscultados com estetoscópio na pressão diastólica, certo? O que gera esses sons que a gente usa como parâmetro para medir a pressão arterial?
O que vai gerar os sons é a passagem de um fluxo sanguíneo laminar para um fluxo sanguíneo turbulento. Então, fluxo sanguíneo normal nos vasos, como nós já dissemos, ele é laminar e ele não gera ruídos. No momento em que eu deformo esse vaso, como por exemplo na situação em que eu estou inflando o manguito e estou gerando uma pressão externa sobre esse vaso, o meu fluxo sanguíneo vai passar de laminar a turbulento. E esse fluxo sanguíneo turbulento é que vai gerar os sons de Korotkov, que a gente vai utilizar como parâmetro de medida para a pressão arterial. Então, essa figura nos mostra como é feita a medida da pressão arterial usando por base os ruídos gerados pelas alterações do fluxo sanguíneo em função da compressão da artéria braquial pelo manguito, certo? Então, nós temos um gráfico aqui, né, que mostra o registro da pressão arterial de um indivíduo normotenso, certo? Então, a gente pode ver que a pressão arterial dele está variando de 80 milímetros de mercúrio a 120 milímetros de mercúrio. Então, o processo de medida da pressão arterial começa com o aumento da pressão do manguito sobre a artéria braquial. Então, esse manguito vai ser inflado, né? Ele vai ser inflado até desaparecer o pulso radial, mais 10 milímetros de mercúrio. Então, vejam que a pressão no manguito, representada por essa linha vermelha aqui, ela começa em 130 milímetros de mercúrio, certo? Enquanto a pressão dentro do manguito, representada pela linha vermelha, for superior à pressão dentro do vaso arterial, inclusive superior à pressão sistólica, eu não vou auscultar som algum. Por quê? Porque como a pressão externa é maior que a pressão interna ao vaso, esse vaso está totalmente ocluído, não tem fluxo de sangue, não tem som. À medida que a pressão dentro do manguito vai caindo, vai chegar um ponto em que essa pressão do manguito começa a ficar inferior à pressão sistólica dentro do vaso, de forma que a cada sístole ventricular, esse vaso vai ser distendido e vai ter um fluxo sanguíneo turbulento, porque ele não volta para o calibre normal. Ele continua deformado, mas como a pressão dentro do vaso é mais alta que a do manguito, eu consigo promover um jato de sangue, né, ao longo desse vaso deformado. Então, essa área sombreada, ela representa justamente o período em que esse vaso está sendo distendido para permitir fluxo sanguíneo, certo? E vocês observam que a pressão, à medida que a pressão no manguito cai, né, essa área sombreada se torna cada vez maior, certo? Indicando que está ficando cada vez mais fácil de estender esse vaso. Bom, se nós estamos com o vaso parcialmente distendido, o fluxo sanguíneo é turbulento. E esse fluxo sanguíneo turbulento vai gerar sons. Então, o primeiro som que a gente ausculta, tá? Que é um som de batida rítmica, né? O primeiro som que a gente ausculta, a gente utiliza para marcar ou para determinar a pressão arterial sistólica. Então, eu venho desinflando o manguito na fase de silêncio. Quando eu auscultar o primeiro som, eu vou registrar a pressão em que esse som aconteceu. Isso é pressão sistólica, certo? À medida que eu vou desinflando o manguito, observem que a natureza desse som, as características desse som, elas vão mudando, elas vão sendo alteradas, né? Então, a intensidade do som, vocês veem que também vai sendo alterada, tá? Por isso que a gente consegue reconhecer esses diferentes sons, esses diferentes sons de Korotkov, certo?
até que a pressão no manguito cai levemente abaixo da pressão arterial diastólica do indivíduo, que está em 80 milímetros de mercúrio. Então, vocês vejam que quando a pressão no manguito cai abaixo de 80 milímetros de mercúrio, eu já vou ter o meu vaso inteiramente distendido, certo? Normalmente, a gente utiliza como parâmetro para registro de pressão diastólica a entrada na fase de silêncio, certo? Embora aqui no quarto som de Korotkov a gente já tenha um vaso totalmente distendido, né? Mas a gente ainda tem um som abafado, indicando que existe ainda alguma turbulência, certo? Então, normalmente a gente prefere registrar a pressão diastólica quando os sons de Korotkov desaparecem, porque daí com certeza o vaso está totalmente distendido, o fluxo sanguíneo voltou a ser laminar e por isso eu não estou auscultando som algum. Eu sugiro que vocês acessem o link desse slide, tá? Como esse é um vídeo bastante longo, se vocês não quiserem assistir todo ele, eu sugiro que vocês vão direto para a parte que nos interessa, né? Que é a medida da pressão arterial com base nos sons de Korotkov, tá? Então, se vocês colocarem o vídeo lá para 12 minutos e 36 segundos, né? Vocês vão ser apresentados a um exercício de medida da pressão arterial. Então, eles vão inflar o manguito, digamos assim, certo? A pressão no manguito vai aumentar, isso é representado por um manômetro de mercúrio. Lentamente eles começam a desinflar o manguito e vocês vão ouvir todos esses sons. Então, para entender bem a natureza desses sons. E seguindo a isso, né, existem alguns exercícios para vocês fazerem. Então, vocês vão determinar a pressão arterial sistólica e diastólica, né? E imediatamente depois vai ser feita a correção para vocês verem se vocês entenderam o princípio de medida da pressão arterial. Bom, essas medidas de pressão arterial, então, elas podem ser utilizadas para a gente fazer experimentos que avaliam os efeitos da alteração da postura sobre a pressão arterial, tá? Então, esse é um experimento que pode ser facilmente feito se vocês tiverem um aparelho de medida de pressão arterial à disposição, né? Então, inicialmente, o voluntário do experimento, ele vai ficar deitado em decúbito dorsal por 10 minutos, tá? É importante, então, que esse voluntário, ele fique deitado, quieto, relaxando, certo? Sem estímulos externos chamando a atenção dele. Depois desses 10 minutos, é feita a medida em decúbito dorsal da pressão arterial sistólica, diastólica e a medida da frequência cardíaca, certo? Essa frequência cardíaca pode ser medida lá no pulso radial ou pode ser medida na artéria carótida. Depois de ter sido feita essa medida da pressão arterial, a gente pede para o voluntário do experimento levantar bruscamente. Então, não é levantar lentamente, é levantar bruscamente, dar um salto e levantar, né? E permanecer em posição ortostática e estático, completamente parado, certo? E agora, nessa nova posição, é feita a nova medida da pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca. Os resultados obtidos, então, eles vão ser registrados numa tabela onde eu tenho os voluntários do estudo, né?
E eu faço o registro nessa tabela da pressão sistólica antes e depois da mudança de postura, da pressão diastólica antes e depois da mudança de postura, da frequência cardíaca antes e depois da postura, certo? E com base na pressão sistólica e diastólica obtida, eu vou calcular a pressão arterial média. Lembrem que a pressão arterial média, ela é calculada a partir do somatório da pressão diastólica mais 1/3 da diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, certo? Então, essa fórmula nos mostra que o principal componente da pressão arterial média é a pressão diastólica. Por que isso? Porque a gente já discutiu que durante 2/3 do ciclo cardíaco, o coração está em diástole. Então, o que significa que durante a maior parte do ciclo cardíaco, os nossos vasos estão submetidos à pressão diastólica e não sistólica, certo? Por isso que a pressão diastólica, ela é um componente maior no cálculo da pressão arterial média. Então, feito esse experimento, né, a gente tem a medida aqui de 3 voluntários, tá? Então, onde foi feito o registro da pressão arterial sistólica antes e depois da mudança do decúbito para o ortostatismo, da pressão diastólica e frequência cardíaca, certo? Então, o que eu observo aqui, tá? Eu observo que os 2 primeiros voluntários, então o voluntário 1 e 2, eles tiveram uma queda da pressão sistólica quando eles passaram do decúbito para o ortostatismo, de 107 para 92 e de 120 para 110. E a pressão diastólica ou caiu levemente ou se manteve constante, tá? Eu observo também que, somado a essa queda da pressão sistólica, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca, certo? De 74 para 90, de 76 para 84, tá? E, fazendo o cálculo da pressão arterial média, eu percebo que a pressão arterial média, nessas 2 situações, caiu levemente. Então, na realidade, esses 2 primeiros voluntários aqui, quando eles mudaram rapidamente do decúbito para o ortostatismo, eles apresentaram uma leve hipotensão. O voluntário 4 tem um padrão diferente de resposta, né? Então, no voluntário 4, a gente vê um aumento da pressão sistólica, um aumento da pressão diastólica, a frequência cardíaca está um pouco só diferente. Se a gente tivesse um grupo de pessoas, essa diferença nem seria significativa. E a pressão arterial média dele subiu de 83 para 93. Então, o que será que está acontecendo, né, para gerar esse tipo de resposta pressórica frente à alteração de postura? Então, quando a gente está em decúbito dorsal, né, deitado de barriga para cima, a gravidade ela vai ter o mesmo efeito em todas as partes do corpo, certo? E para o coração tá tão fácil empurrar sangue para os membros inferiores quanto para regiões superiores do tronco e cabeça. Ao mesmo tempo, o retorno venoso também está acontecendo facilmente da cabeça para o coração e das pernas para o coração, porque a gravidade ela está puxando no sentido da superfície em que o indivíduo está deitado. Então, mesmo efeito em todos os pontos do corpo. Quando esse indivíduo muda rapidamente de posição, o que a gente tem?
a gente tem que o coração agora está num nível diferente dos membros inferiores e da região superior, certo? Então, a gente tem que imaginar o nosso sistema circulatório como uma coluna de líquido. E essa coluna de líquido agora vai pesar sob efeito da gravidade, vai ser puxada para baixo, certo? Então, na verdade, vai ser muito mais fácil o sangue do coração descer para os membros inferiores do que subir para o sistema nervoso central, porque para subir eu tenho que empurrar ele contra a gravidade. Ao mesmo tempo, o retorno venoso de regiões superiores para o coração é bem mais simples do que o retorno venoso dos membros inferiores para o coração, porque agora os membros inferiores, eles vão estar abaixo do nível do coração e o retorno venoso vai ter que acontecer contra a gravidade, uma diferença significativa de altura aqui, né? Então, normalmente, a pressão nos nossos pés, quando a gente está totalmente parado, é de 80 milímetros de mercúrio, certo? E isso significa que o retorno venoso, ele realmente é dificultado pelo efeito da gravidade. Bom, quando a gente muda muito rapidamente de posição e a gente ainda não está ajustado a essa nova situação, essa queda no retorno venoso para o coração vai diminuir o débito cardíaco, porque se tem menos sangue chegando no coração, o coração vai conseguir ejetar menos sangue também, certo? E se o débito cardíaco cai, a gente sabe que a pressão arterial cai, porque o débito cardíaco é diretamente proporcional à pressão arterial. Então, essa queda da pressão arterial é chamada de hipotensão postural ou hipotensão ortostática, tá? E ela vai causar uma sensação de tontura, às vezes escurecimento da visão. Em alguns casos extremos, pode gerar desmaio. Mas vocês já devem ter passado por essa situação de mudar rapidamente a posição de decúbito para o ortostatismo e sentido essa tontura. E vocês sabem que essa tontura passa muito rápido, tá? Na verdade, essa tontura está ocorrendo porque a queda na pressão arterial agora não permite irrigação adequada do sistema nervoso central, né? Já que eu vou ter que empurrar o sangue contra a gravidade. E justamente nessa situação eu tenho uma queda da pressão arterial. Mas em questão de segundos, vocês sabem que essa situação vai se normalizar. Por quê? Porque essa queda na pressão arterial, ela vai ser percebida pelos baroreceptores. Os baroreceptores vão levar essa informação para o centro cardiovascular e o centro cardiovascular vai ativar o sistema nervoso simpático, que vai promover vasoconstrição por da resistência periférica e aumento do débito cardíaco, né? Então, a gente vai ter a estimulação simpática direto em vasos e no coração, de forma que a pressão arterial vai normalizar ou vai se ajustar para essa nova postura, certo? Voltando aos nossos resultados, né? E a interpretação desses resultados, tá? Então, nesse experimento, a gente mediu a pressão arterial antes e imediatamente depois de mudar do decúbito dorsal para o ortostatismo, certo? Então, o registro da pressão imediatamente depois que o indivíduo ficou na posição ortostática, ele é desafiador, porque a gente tem que ter velocidade de medida de pressão arterial, certo? E às vezes a gente atrasa um pouco, a gente demora um pouco para fazer essa medida. Então, existem, na verdade, 3 resultados possíveis. Então, eu tenho aqui uma escala de tempo, eu tenho aqui a pressão arterial média, certo? Então, essa aqui é a minha pressão arterial média normal, 100 milímetros de mercúrio, o indivíduo em decúbito dorsal, tá? Se eu for muito rápida na medida da pressão arterial, no momento que o indivíduo ficar em pé, eu imediatamente consigo fazer o registro da pressão
arterial, eu vou observar que essa pressão arterial está caindo, certo? Por que a pressão arterial está caindo? Porque o retorno venoso diminui momentaneamente, diminui o débito cardíaco e a pressão arterial cai. Então, eu estou na fase de hipotensão, pressão arterial caindo, certo? Se eu atrasar um pouquinho a medida da pressão arterial, se eu demorar alguns segundos a mais para medir essa pressão arterial, o que eu vou fazer? Eu já vou entrar na fase de compensação, que é essa fase 2. Ou seja, o indivíduo ainda está com a pressão arterial média abaixo do normal, mas eu estou vendo que ela está tendendo a aumentar, certo? Então, nessa fase 2, já houve o estímulo dos barorreceptores pela queda da pressão arterial, o centro cardiovascular já foi ativado, o simpático já está estimulando vasoconstrição e aumento do débito cardíaco. Então, essa é a situação que a gente vai encontrar nos nossos 2 primeiros voluntários. Como é que eu sei que eu estou na fase de compensação aqui da pressão arterial? Né? Porque se a gente analisar a pressão arterial em qualquer ponto aqui, eu vou ter uma pressão arterial abaixo da normal, tanto durante a queda quanto durante a subida. Como é que eu sei se a pressão arterial média está caindo ou se a pressão arterial média está subindo? Para saber isso, eu tenho que analisar o que está acontecendo com a frequência cardíaca. Então, observem que nesses 2 primeiros voluntários aqui, a gente tem um aumento significativo da frequência cardíaca. Ou seja, o que eu estou vendo aqui é a estimulação simpática sobre o coração. Então, estimulando um aumento do débito cardíaco. Então, eu sei que eu já entrei na fase compensatória. Eu sei que aqui o reflexo barorreceptor já está funcionando, certo? O nosso terceiro voluntário, né? Vocês vejam que ele tem um aumento da pressão sistólica, a pressão diastólica dele também está maior, mas a frequência cardíaca praticamente não está alterada. E eu vou ter uma pressão arterial média acima daquela da situação de decúbito. Então, na realidade, eu vou estar aqui, ó, na fase 3, na fase de normalização ou de ajuste da pressão a essa posição ortostática, certo? E esse ajuste pode levar a um pequeno aumento da pressão arterial média. A pressão arterial média pode ficar levemente maior do que na posição de decúbito, porque agora eu preciso ajustar o organismo aos efeitos da gravidade e ainda por cima garantir um fluxo sanguíneo adequado para o sistema nervoso central, certo? Essa hipotensão postural, se vocês já tiveram a experiência, né, vocês sabem que ela passa muito rápido. Então, caracteristicamente, né, ela é de baixa intensidade, então o indivíduo fica tonto, escurece a visão, mas logo volta ao normal, né? Então, ela é de baixa intensidade e ela passa rapidamente. Agora, se essas hipotensões posturais, elas são recorrentes, elas se tornam crônicas, né? E se tornam mais severas a ponto de gerar desmaios, é importante fazer um check-up, porque ela pode estar, essa hipotensão postural crônica, ela pode estar relacionada a várias disfunções, e não só cardíacas, tá? Então, podem ser disfunções cardíacas, né? Mas podem ser também disfunções endócrinas, como alteração nos níveis dos hormônios tireoidianos ou outros hormônios também, né? Ou ela pode ser um sintoma de doenças neurológicas, bem especificamente de doença de Parkinson, né? Então, um dos sintomas da doença de Parkinson é essa hipotensão postural, certo? Mas com o próprio envelhecimento também existe
uma maior sensibilidade, uma maior facilidade de desenvolver essa hipotensão postural, né? E isso acontece porque com a idade, né, os baroreceptores se tornam menos sensíveis e o miocárdio, às vezes, menos ágil para corrigir alterações de pressão arterial, certo? Então, a manutenção da pressão arterial dentro de limites adequados com a realização das nossas atividades e de acordo com as nossas necessidades metabólicas, né? Depende de um equilíbrio adequado, né? Entre a atividade parasimpática e a atividade simpática, tá? Então, nessa figura aqui, a gente vê bem o efeito desse reflexo baroreceptor, tá? Nessa primeira situação aqui, algum fator aumentou a pressão arterial e, então, os baroreceptores sinalizam para o centro cardiovascular e como a pressão arterial está aumentada, o centro cardiovascular vai inibir a área cardioexcitatória e a área vasomotora, ao mesmo tempo que estimula a área cardioinibitória, né? Então, se eu parar a estimulação simpática para o coração e ativar a estimulação parasimpática, eu vou deprimir o débito cardíaco. E isso é uma necessidade nesse momento de hipertensão, certo? Então, esse é um dos fatores que vai contribuir para a queda da pressão arterial. Simultaneamente, né, a chegada das informações dos baroreceptores no centro vasomotor vai inibir a atividade da inervação simpática de vasos, promovendo vasodilatação, diminuindo a resistência periférica. Débito cardíaco e resistência periférica vão determinar, então, a pressão arterial. Nesse caso, favorecendo uma queda da pressão arterial. Agora, se a pressão arterial cair demais, né, como é o caso aqui da nossa hipotensão postural, né, os baroreceptores, então, eles vão gerar menos impulsos para o centro cardiovascular, e isso vai fazer com que o centro cardiovascular iniba a saída parasimpática para o coração e estimule a saída simpática, tanto para o coração quanto para os vasos, aumentando resistência, aumentando o débito cardíaco e fazendo a pressão arterial voltar para o normal, certo? Então, fisiologicamente, né, para a gente manter uma pressão arterial constante, precisa haver um balanço apropriado entre saídas simpáticas e parasimpáticas lá do centro cardiovascular. Muito bem. Nosso segundo experimento aqui tem por função avaliar os efeitos da atividade física sobre a pressão arterial. Né? A gente já sabe que a atividade física ela leva a todo um ajuste cardiovascular para garantir o suprimento sanguíneo para o nosso músculo, né? De forma que a gente consiga adaptar o fluxo sanguíneo à demanda metabólica do tecido que está sendo exigido, certo? Só que os efeitos do exercício sobre a pressão arterial, embora o exercício sempre aumente a pressão arterial, o quanto ele vai aumentar a pressão arterial depende muito do tipo de atividade física. Então, nesse nosso experimento aqui, nós vamos comparar duas situações. Um indivíduo fazendo atividade aeróbia, polichinelo, e outro indivíduo, né? Em vez de fazer polichinelo, ele vai fazer aqui um exercício de extensão de membro inferior com peso, certo? Então, para realizar esse experimento, antes da atividade física, os dois voluntários devem ficar
sentados em repouso por 10 minutos e aí a gente vai fazer as medidas, então, pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca. Após a medida dessa pressão arterial e frequência cardíaca, os indivíduos vão entrar em atividade física, ou atividade física aeróbia, utilizando grandes grupos musculares, como é o polichinelo, ou uma atividade física com leitos vasculares mais restritos, como é o caso aqui das pernas, certo? Esses indivíduos, eles vão fazer atividade física durante algum tempo, 5 minutos, né? E aí a gente vai voltar a medir a pressão arterial sistólica, diastólica e a frequência cardíaca deles. Então, o que a gente espera encontrar nesses experimentos, né? E por que a gente está comparando uma atividade física que utiliza grandes massas musculares, né? E que é intermitente, como o polichinelo, quer dizer, o músculo fica contraindo e relaxando, com um exercício em que os grupos musculares são mais restritos, né? E os músculos esqueléticos comprimem durante mais tempo, digamos assim, a vasculatura. Então, a atividade física, ela sempre vai estar relacionada ao aumento do metabolismo muscular, um maior consumo de nutrientes e gases respiratórios e, portanto, a necessidade de ajustes cardiovasculares. E a gente já sabe que nessa situação de atividade física, né, é induzido um aumento de pressão arterial, porque essa maior pressão arterial vai auxiliar na irrigação do músculo que está em atividade, certo? No experimento anterior, né, e na introdução dessa aula, nós acabamos de ver como é que é medida a pressão sistólica e a pressão diastólica. Então, uma coisa importante da gente ter em mente é que a pressão sistólica, ela depende principalmente da atividade cardíaca. Então, se a atividade cardíaca aumenta, se o débito cardíaco aumenta, a pressão sistólica vai aumentar. Tá? Já a pressão diastólica, que é a característica da diástole ventricular, ela vai depender mais da resistência periférica. E a resistência periférica depende de um balanço de vasoconstrição em alguns leitos vasculares, como circulação renal, circulação esplâncnica, e vasodilatação em outros, como a musculatura que está em atividade, certo? Então, a pressão arterial diastólica, né, vai depender da proporção entre vasoconstrição e vasodilatação no organismo, que vai determinar se a pressão diastólica vai ficar constante, vai determinar se a pressão diastólica vai aumentar ou vai diminuir, certo? Então, aqui a gente tem um registro, né, da pressão arterial, então, de indivíduos fazendo essas atividades aeróbias com grandes músculos musculares, atividades intermitentes, em diferentes graus de esforço, certo? Então, desde do repouso até um esforço máximo, tá? E o que a gente observa nesse gráfico é que quando é uma atividade aeróbia com grandes grupos musculares, a pressão diastólica, ela fica constante, né, em exercícios com intensidade mais baixa, né, com uma exigência metabólica mais baixa, e pode, inclusive, cair em exercícios mais intensos, então, que tem uma maior demanda metabólica, certo? Em contrapartida, vocês observam que a pressão sistólica, ela sobe em qualquer intensidade de exercício. Obviamente que esse aumento da pressão sistólica é maior à medida que o exercício se torna mais intenso, tá?
Mas, como a gente viu, a pressão arterial média tem como principal componente a pressão diastólica. Então, exercícios aeróbios, né, eles permitem um condicionamento cardiovascular que não gera alterações muito importantes da pressão arterial média, certo? Mesmo naqueles exercícios mais intensos. Então, vocês sabem que qualquer tipo de atividade física vai aumentar a atividade cardíaca, certo? Então, sistólica sempre vai aumentar. Mas, sendo um exercício aeróbio de grandes grupos musculares, a pressão arterial média de vocês vai mudar muito pouco, tá? O que está fazendo com que essa pressão diastólica se mantenha constante? Como eu estou utilizando grandes grupos musculares, eu vou ter um equilíbrio aqui entre vasoconstrição, né? Então, em leitos vasculares como a circulação esplâncnica e a circulação renal, por exemplo, e vasodilatação nos músculos ativos. Então, eles estão praticamente em perfeito equilíbrio, certo? Que mantém uma pressão diastólica constante nos exercícios menos intensos. À medida que vocês aumentam a intensidade, né, a regulação metabólica do fluxo sanguíneo lá no músculo esquelético vai induzir uma vasodilatação mais intensa. E aí vocês vão ter uma pequena queda da pressão diastólica, certo? Quando a gente vem para atividades físicas que utilizam massas musculares mais restritas ou atividades físicas estáticas, né, isométricas, a gente observa um traçado bastante diferente de pressão arterial, certo? Então, novamente aqui a gente tem a intensidade da atividade física, então no nosso exemplo aqui a atividade física é a extensão de membro inferior, levantando peso, né? E o registro da pressão arterial do indivíduo, certo? Então, o que que a gente observa? Comparativamente à situação de repouso, mesmo nos exercícios menos intensos, além de eu ter um aumento da pressão arterial sistólica, eu vou ter um aumento também da pressão arterial diastólica, certo? E assim como a pressão arterial sistólica vai aumentando de acordo com a intensidade do exercício, a minha diastólica também vai. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que eu vou ter uma alteração considerável da minha pressão arterial média. Então, isso pode ter implicações clínicas bastante importantes na determinação do treino de um indivíduo hipertenso, por exemplo, né? Então, se um indivíduo hipertenso vai fazer atividade física, é importante dosar, né, o tipo de atividade física e a intensidade dessa atividade física. Então, comparando esse gráfico com o gráfico anterior, né, faz mais sentido recomendar para um hipertenso que ele faça caminhada, corrida, natação, né, porque ele vai estar condicionando o sistema cardiovascular sem sobrecarregar ele com um aumento de pressão por atividade física, certo? Mas o hipertenso pode também fazer musculação se ele quiser, desde que esse treino seja adaptado para ele, para as necessidades dele, tá? Então, por exemplo, existe diferença no treino de um hipertenso quanto à carga, quanto ao número de repetições e quanto aos grupos musculares, né? Se um indivíduo tem disfunção cardíaca, é hipertenso, né? Vai ter menos impacto na pressão arterial dele exercitar membros inferiores do que exercitar membros superiores. Ou seja, exercitar membros superiores aumenta mais a pressão arterial média. Por quê?
porque a massa muscular esquelética dos membros superiores é menor que a massa muscular esquelética dos membros inferiores, certo? Então, se eu faço musculação com membros inferiores, como a massa esquelética é grande, eu vou ter bastante vasodilatação. E essa vasodilatação, então, diminui a resistência periférica e não deixa aumentar tanto a pressão arterial diastólica. Agora, se eu for fazer exercício para membros superiores, eu já posso esperar um maior aumento da pressão arterial, porque eu tenho menos massa muscular vasodilatando em comparação àqueles leitos vasculares que estão sofrendo vasoconstrição, que são os músculos que não estão ativos, que são a circulação esplâncnica, a circulação renal e assim por diante. Então, nos resultados do nosso experimento aqui, né, nós observamos, então, essa diferença de uma atividade aeróbia e de uma atividade mais localizada, né? Então, vocês vejam que a pressão arterial média subiu menos nessa atividade aeróbia do que na extensão lá dos joelhos com o peso, certo? Então, o conhecimento dos efeitos da atividade física sobre a pressão arterial é importante para ajudar o paciente hipertenso, né, a estabelecer o melhor treino de condicionamento cardiovascular com menor impacto ou menor sobrecarga na pressão arterial. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que é para mostrar justamente essa diferença entre atividades dinâmicas, né, como a corrida, a caminhada, o ciclismo, né, onde vocês têm, então, uma atividade muscular intermitente, contrai, relaxa, em oposição a exercícios isométricos, certo? Onde o músculo vai ficar contraído e estático durante algum tempo. Então, esse nosso gráfico aqui é uma escala temporal, né, de duração do exercício, o registro das alterações da pressão arterial, e aqui a gente está vendo o que está acontecendo com a pressão arterial sistólica e diastólica em duas situações, no exercício dinâmico e no exercício isométrico, né? Então, em relação à pressão arterial sistólica, ela sempre vai subir, independente do exercício, né? Mas ela vai subir mais em situações isométricas, tá? E a pressão arterial diastólica é constante em exercícios dinâmicos, mas vai subir bastante em exercícios isométricos, como levantamento de peso, né? Por que que os exercícios isométricos favorecem esse aumento da pressão arterial diastólica? Aqui vocês observam o fluxo sanguíneo em um músculo esquelético com exercício rítmico. Então, estou pensando em corrida, tá? E isso é um registro do fluxo sanguíneo lá na panturrilha, lá no gastrocnêmio, tá? Então, vocês observem o fluxo sanguíneo de repouso, né? Esse fluxo sanguíneo de repouso, ele pode aumentar bastante durante a atividade física, como vocês estão vendo no registro gráfico aqui, né? E o que vocês observam é que no músculo em repouso existe um fluxo sanguíneo contínuo, mas no músculo que está sendo exercitado, esse fluxo sanguíneo é intermitente. Por quê? Porque cada vez que o músculo esquelético contrai, ele comprime, ele esmaga os vasos sanguíneos que passam pelas fibras musculares. E o fluxo sanguíneo no músculo cai. Quando o músculo relaxa, essa compressão do músculo esquelético sobre o vaso sanguíneo desaparece, o fluxo sanguíneo aumenta. Quando o músculo contrai, o fluxo sanguíneo cai.
Então, vocês vejam que no momento da contração, o fluxo sanguíneo está baixo, certo? Por causa dessa compressão externa dos vasos sanguíneos pelo músculo esquelético. Quando o músculo esquelético está relaxado, é que eu tenho o fluxo sanguíneo máximo. Agora, numa atividade isométrica, eu vou estar com as minhas fibras musculares contraídas e elas vão permanecer contraídas durante algum tempo. Então, eu vou ter um fluxo sanguíneo no nível inferior aqui, no nível mais baixo, porque o meu músculo se contraiu e permaneceu contraído, o meu músculo esquelético. Portanto, ele comprimiu o vaso sanguíneo e enquanto o músculo esquelético estiver contraído, o vaso sanguíneo está comprimido e não está passando o fluxo adequadamente. Então, isso aumenta muito a resistência periférica. E a gente disse que a pressão arterial diastólica é diretamente dependente da resistência periférica, certo? Então, sempre o que vai acontecer com a resistência periférica depende desse balanço entre leitos vasculares que sofreram constrição e leitos vasculares que sofreram dilatação, certo? Se eu tiver o mesmo grau de constrição e dilatação, a minha pressão diastólica fica constante. Se eu tiver mais vasoconstrição do que dilatação, ela aumenta. E fora a vasomotricidade, ainda existe essa compressão das fibras musculares esqueléticas sobre os vasos sanguíneos, deformando eles e ocluindo ao fluxo sanguíneo.